Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Invocação do Mal, o primeiro filme de 2013 dirigido pelo James Wan e que deu início ao Invocaverso, gerando franquias derivadas como Annabelle e a Freira, e agora ele está de volta aos cinemas junto com os outros dois filmes da trilogia em uma ação da Warner para anteceder o quarto filme, Invocação do Mal Ritual, que vai ser o grande final tão aguardado dessa história. Então, eu aproveitei para rever os filmes e trazer a minha opinião aqui para vocês, e logo menos aí, os próximos vídeos irão sair no canal. Então, eu já aproveito também para te fazer o convite. Se você estiver chegando aqui no canal agora, se inscreve para não perder as próximas análises, beleza? E começando pelo contexto histórico do filme Invocação do Mal, ele se baseia nos arquivos dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, um casal real que atuou lá nos anos 70 investigando casos sobrenaturais e que ganharam muita visibilidade na mídia. E o roteiro foca em uma família que se muda para uma fazenda isolada em Rhode Island e começa a enfrentar eventos inexplicáveis. E o James Wan, que já tinha mostrado muito talento em Jogos Mortais, usa aqui uma abordagem mais clássica, inspirado em produções dos anos 70, como o Horror em Amityville. E o que me encanta é como o diretor pega elementos do folclore americano, como lendas de bruxas e maldições, e o transforma em uma narrativa autêntica, mesmo com bastante liberdade criativa. E falando da direção do James Wan, ele é muito bom em construir toda uma atmosfera de perigo em volta de um só lugar, sem depender só dos famosos jumpscare. Nesse filme, a câmera flutua pela casa como se fosse um fantasma, criando uma sensação de vigilância constante. É como se aquela família tivesse sendo observada desde o primeiro minuto em que eles pisam na casa, e o diretor aqui consegue segurar o suspense até o limite, e isso vem muito da influência do cinema asiático de terror, que é espetacular, diga-se de passagem, e que o James Wan trouxe das suas raízes malaias. Ele não procura aqui forçar o gore ou a violência explícita. Ao invés disso, ele aposta no psicológico e no que não é visto, e isso funciona muito bem. Já o elenco foi muito bem escolhido. A Vera Farmiga, como a Lorraine Warren, traz uma vulnerabilidade que humaniza a investigadora, mostrando não só a coragem, mas também o custo emocional de lidar com o sobrenatural. Já o Patrick Wilson, como Ed, complementa isso com uma presença sólida, quase como paternal, e a química dos dois é excelente. Eles vendem um casamento como algo real. Já a Lily Taylor, interpretando a mãe da família que vem sofrendo com os problemas sobrenaturais, entrega uma performance crua, cheio de desespero materno. Ela é, sem dúvidas, o destaque desse núcleo da família, enquanto Ron Livingston, que faz o pai cético que aos poucos se rende à realidade, e as crianças do elenco também não ficam para trás. Elas evitam o clichê de serem só vítimas passivas, adicionando camadas de inocência que amplificam o terror. E cinematograficamente o trabalho é impecável. O tom escuro com tons marrons e cinzas evocam o isolamento rural dos anos 70, e a iluminação joga com sombras de forma magistral. Pense em cenas onde a luz de uma lanterna revela apenas o suficiente para te deixar ansioso, e isso combina diretamente com o design de produção, que recria a fazenda com detalhes autênticos, como móveis antigos e paredes descascadas, tornando o ambiente um personagem por si só. E como alguém que ama filmes de terror, eu admiro como James Wan usa o espaço para construir a paranoia. Quartos apertados viram armadilhas e o porão se torna um abismo simbólico de segredos enterrados. E o som merece um parágrafo à parte, porque é aqui que o filme se torna grande de verdade. A trilha mistura ruídos ambientes com cordas dissonantes, criando uma atmosfera opressiva. Os efeitos sonoros de porta rangendo, vozes pelos cantos da casa e batidas inexplicáveis são meticulosamente colocados para manipular o espectador. E lembra da cena do jogo de esconde-esconde, onde o silêncio é quebrado por palmas ecoando? Isso aqui é puro terror, gente. E nesse gênero, o áudio é 50% da experiência, e a equipe do filme entende isso muito bem. É ótimo ver isso aqui. E passando para os temas centrais, Invocação do Mal explorar a fragilidade da família americana. A casa, símbolo de segurança, aqui vira o palco da invasão espiritual, refletindo medos reais da época, como a crise econômica e a perda de controle. Há uma camada religiosa muito forte, como o catolicismo dos Warren,
confrontando forças pagãs, mas o diretor não prega, ele usa isso para questionar as crenças, e esse talvez seja o grande trabalho do diretor. Ele pavimentou aqui todo o caminho para spin-offs, como eu já mencionei, de Annabelle e a Freira, mas o original se destaca, sem dúvidas, pela coesão narrativa. Ele revive o subgênero de possessão sem cair no ridículo de vários filmes, como O Exorcista Devoto, por exemplo, que força o drama. O diretor aqui equilibra susto com desenvolvimento de personagem, algo raro em filmes hollywoodianos atuais. E um aspecto que eu aprecio muito é o ritmo. O primeiro ato constrói devagar, apresentando a família e os Warren em paralelo, que permite a empatia, e no meio ele acelera com investigações misturando documentário falso com horror puro, e o clímax entrega uma cartaz sem exageros. E assistindo para fazer essa análise aqui, eu notei que isso evita um problema comum de muitos filmes de terror, que é o de um terceiro ato fraco, o que tá longe aqui, porque tudo converge logicamente com resoluções que respeitam as regras estabelecidas no universo do filme, mas o filme também tem seus problemas de originalidade em alguns momentos. Há clichês inevitáveis, como a boneca amaldiçoada ou o relógio parado em uma certa hora, que remetem a dezenas de outros longas. Além disso, a representação da possessão pode parecer datada, com algumas cenas nojentas e contorções que não inovam. A direção poderia ter explorado mais o background dos Warren, que fica meio superficial, e nós sabemos que eles são sim famosos, mas o filme assume que o público já conhece sua fama, o que nem sempre é verdade. E outro ponto crítico é o tom religioso. Para ateus ou céticos, a ênfase no exorcismo católico pode soar meio propagandista, embora o filme equilibre consciência e ceticismo inicial. Eu vejo isso como um reflexo da sociedade americana conservadora, mas poderia ter sido mais bem explicado, talvez questionando a validade dos fatos reais, ao invés de afirmá-los no final. E no quesito impacto cultural, Invocação do Mal foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 300 milhões mundialmente, com um orçamento modesto de 20 milhões. Isso provou que o terror de qualidade ainda vende sim muito bem, influenciando uma onda de filmes semelhantes nos anos seguintes. E em termos de legado, esse longa iniciou um universo que agora tem sequências e derivados, mas o original, esse primeiro filme da trilogia, permanece o mais puro. E para Invocação do Mal, nota 8. É um terror muito eficiente, bem dirigido e atuado, que respeita o público. Realmente, eu adoro esse filme e foi ótima experiência de assistir de novo para trazer essa análise aqui para vocês no canal. E em breve eu trago os outros dois e com certeza eu também vou trazer o capítulo final em setembro, quando ele chegar nos cinemas. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.